Oramando recantala suranda rabashi. Eri canta rabasuri andala bashandala rabacantala ramasuri andala. Eramando rebarasso coriando ricantala bashi. Suryaramandere yarabasore re madara yera. Le kamasori e baraye. Horiaramanda larabashandere. Kirialamasori ando roshe canta la barabashere barabara. Eramandori la mandore barabaso. Corianda la mandori osieba da yos andramashe calamando rebara. Kirianda la manturie balasori deranda rassuranda la mandoriande re calamasorandoro. Era massori e barandoro. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Era emanae. Elamassori emana. Suriandoro colamandore. Elamassori massori manderama. Le camae. Le camassorere. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno, Pai. Tu és digno. Tu és santo, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há ninguém como tu. Aleluia, graça e paz, querido. Seja bem-vindo. Vai adorando a Deus aí da sua casa. Fala para mim como é que tá o som do microfone, como é que tá o fundo aqui, como é que tá a imagem. Surandalabashe cantarabasu. Eramassurandere barabarabarabasu. Hoje eu tô com um probleminha aqui e eu não estou conseguindo ler os comentários direito. Os comentários estão embolados. Não sei o que houve. Glória a Deus. Não estou conseguindo ler os comentários. Pelo menos não todos. Fala para mim, por favor, como que tá o áudio, como que tá o som, como que tá a imagem. Você já orou em línguas hoje, querido? Estou tentando ler os comentários. Não estou conseguindo. Eu espero que esteja dando para ouvir. O comentário da Vera eu consegui ler. É só quando o comentário vem com mais de uma linha, as linhas se embolam. Mas quando é uma linha só, eu consigo ler. Amém, amados. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Kiriandalamassuranda rabashi kandalamassur. Eriarabaera maná. Tu és lindo, Jesus, tu és lindo, tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro igual a ti. Só tu és santo. Aleluia. Que lama soriandara labache. Labandaga suide queimando e rabazi cama. Li candarabando sia calabarosa dia. Parecando levadosa anda bagabai que tocamando le cotorosie bradosa. Lei camandoria calavarosa mamba levaduzi camantia care balando zuria bradosa. O remasturi alamando rei canta labashe que te que lamando reba mandi calibari coli abarosa dia. Oh, aleluia, aleluia. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Pai. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eramassori emanara erere barasori barabaya. Le mandarasso canta la barashere bacanturiando re. La mandarassuri cantoria la barabarabarabashe. Aleluia. Oh, meu Deus. Quero entrar na palavra, mas sabe aquela vontade de adorar a Deus? Desejo de adorar o Senhor. Vamos gastar um pouco de tempo adorando ao Senhor antes de entrar na palavra. Feche os seus olhos. Você que já ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Você que ainda não ora em línguas, eu convido você a começar hoje, a receber pela fé, pedindo e crendo que já recebeu. Pedindo e crendo que já recebeu. Jesus disse, tudo que você pedir orando, creia que já recebeu. Quantas vezes você já pediu para falar em línguas? Está na hora de você receber. E como que eu recebo, Danilo? Crendo que já recebeu. E aí, ao crer que já recebeu, você abre a boca pela fé e confia que o Espírito Santo não vai deixar sair nada da carne, nem de demônio, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, se você crê que já recebeu e abre a boca com fé, as línguas vão sair. Erianda lama suriandere kalamanaire kandarabaso. Orando recatalandoro. Rabashanda bashandere lamanaye. Likamasori barandori calabarorarere maside kiarobasando yarabaia yeso yandere mana. Likandaya shonde kamantuya zama. Lavozandi barozandai tu levadosa mambaiosa. Remando yoko trobodia calavu jande zamba mando kole mandi. Lekamanti levadaya. Le camale candori lavaie lavadosa mambaiosa brando sieca paronda levrai calavuche zandi bardenai que levucha. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és santo, não há outro igual. Tu és tudo que eu preciso. És o meu melhor amigo, meu esconderijo, meu porto seguro. Não há outro como tu, não há. Tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu mais quero. Tudo que eu tenho
vem de ti, Senhor. És o ar que eu respiro, és a fonte da minha vida, meu amado, meu amigo, meu esconderijo. Oh, aleluia! Ei, calabachandaralabarra surecandalabaya. E mandará suire que meneblando e sequiatu e barrazucama. Zabandi que te parque tu le mandi que paia babande cole barike la yaso. Holy, 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 holy. You are holy. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Jó capítulo 42, versículo 10. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, vou confessar para os irmãos, não foi uma palavra que eu meditei, sabe? Eu não estava aqui meditando no livro de Jó e, de repente, tive uma revelação. Não. Alguns segundos antes de eu acordar, eu sonhei com essa palavra. Já é a segunda vez nesse canal que eu trago um ensino que eu recebi em sonho. Da outra vez, eu sonhei que Jesus citava um monte de versículos para mim, ficar os membros. Vocês devem lembrar desse dia. E aí eu vim e eu compartilhei com os irmãos aquilo que o Senhor compartilhou comigo enquanto eu estava dormindo. Provavelmente a minha alma estava dormindo, mas o meu espírito estava acordado e Jesus conversou com o meu espírito. Mas quando eu acordei, eu lembrava dos textos e daquilo que eu havia aprendido dormindo. E essa manhã não foi diferente. Bem pouquinho antes de eu acordar, eu sonhei com esse texto de Jó e o Senhor também estava me ensinando sobre o que eu vou falar com você hoje. Jó 42, verso 10. Está dando para me ouvir direitinho aí? Nossa, gente, eu não sei o que aconteceu com esses comentários, que eu realmente não estou conseguindo ler. Amém. Diz assim: e o Senhor... Deixa eu abaixar um pouquinho. E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Deus virou o cativeiro de Jó Perceba que Deus não virou o cativeiro de Jó enquanto ele estava reclamando. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que tem momentos que Jó está reclamando. Jó está questionando a Deus. Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porém, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Então Deus aparece para Jó, tem uma conversa com Jó. Depois dessa conversa que Jó tem com Deus, Jó diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E agora Jó está orando pelos amigos. Você já parou para pensar nisso? Jó não orou pelos amigos depois que estava tudo bem na vida dele.
Qual é o nosso problema? Nós temos dificuldade em servir os outros quando nós estamos com problemas. Temos dificuldade em ajudar o outro quando nós estamos em problema. É muito fácil ajudar as pessoas quando está tudo bem com você. Então perceba que Deus não mudou o cativeiro de Jó e depois Jó orou pelos amigos. Não. Antes mesmo de ter sua situação mudada, Jó orou pelos seus amigos. Amigos estes que até poucos dias atrás estavam confrontando ele, acusando ele de pecar contra Deus. Esses 3 amigos de Jó, eles acusaram Jó, julgaram Jó, criticaram Jó. E agora Jó está orando por ele. A Bíblia diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou. Deixa eu tirar os comentários, porque eu não consigo ler. Já que eu não estou conseguindo ler mesmo, não tem por que ficar aparecendo esse monte de letra borrada. Então Jó, com todos os problemas, presta atenção, Jó ainda estava sem filhos. Jó ainda estava de luto pelos seus filhos. Jó ainda estava na miséria. Jó ainda estava com tumores por todo o seu corpo. Jó ainda estava na mesma situação de antes. Porém, depois que Jó teve essa revelação de Deus e conheceu a Deus de verdade, não só por ouvir falar, Jó teve uma confiança tão grande em Deus, de que o Redentor dele vivia e que por certo iria se levantar, que Jó agora consegue até mesmo orar pelos amigos. E é enquanto ele está se dedicando aos outros que Deus então se move em favor dele. Deus se moveu em favor de Jó enquanto Jó estava se movendo em favor dos seus amigos. E foi sobre isso que o Senhor me falou enquanto eu estava dormindo. Que muitos dos filhos dele não usufruem mais do que Deus pode fazer por eles por causa do egoísmo, do egocentrismo. Sabe? Quando nós pensamos muito em nós mesmos, ao invés de pensar nos outros. Deus, sabe, as pessoas que vivem em prol dos outros, elas acabam usufruindo mais de Deus. E eu quero mostrar para você hoje como que muito do que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer enquanto você cuida da sua vida. Ele vai fazer enquanto você se move em favor dos outros. Enquanto você está muito preocupado com... E a gente tem que tomar muito cuidado até com a fé. Porque às vezes a gente aprende sobre fé, sobre declarar a palavra, sobre tomar posse das promessas, e glória a Deus por isso, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque nós podemos virar pessoas extremamente egocêntricas em nome da fé, a ponto de passar o dia inteiro declarando coisas sobre nós, sem gastar tempo fazendo algo para os outros, orando pelos outros, ajudando os outros, servindo os outros. Às vezes a gente pode correr o risco de estar agindo em fé somente para nós mesmos. Então, quando um filho meu está doente, aí eu vou lá e eu uso a fé. Mas não uso a mesma fé para ir curar os filhos dos outros. Então, Deus ele me mostrou essa noite que os filhos dele
se preocupam muito mais com os outros do que consigo mesmos. Perdão. Deus me mostrou que o desejo dele é que os seus filhos se preocupem muito mais com os outros do que com eles mesmos. Só um instantinho. Por quê? Porque assim você se torna um imitador de Deus. Isso é andar em amor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Olhe para a vida de Jesus. Jesus vivia em favor dos outros. E eu quero mostrar para você. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Se eu pudesse dar um nome para a mensagem dessa noite, seria: Viva para os outros. Filipenses capítulo 2, verso 4, diz assim. Filipenses 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não se preocupe só com você, preocupe-se com os outros. A Bíblia diz que é pecado eu me preocupar comigo, com a minha vida. Vamos ver. Segura a página aí de Filipenses 2, rapidinho, e vamos para Mateus. Você não pode viver tomando todas as suas decisões baseado no que é melhor para você. Você não pode viver sempre focado em você. Isso é pecado. Porque o amor, a Bíblia diz, o amor não busca os seus próprios interesses. Toda pessoa cheia do Espírito Santo vai buscar os interesses dos outros. Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não se preocupem com a vossa vida. Pronto, é só isso aqui mesmo que eu queria ler. Não se preocupe com a sua vida. Preocupe-se com as vidas. Não se preocupar com a vida dos outros, fofoca da vida dos outros, não. Tem gente que se preocupa muito com a vida dos outros, do jeito errado. Está muito preocupado com a vida dos outros, falando da vida dos outros, querendo saber da vida dos outros. Não é desse tipo de preocupação que eu estou falando. É você se preocupar com as necessidades dos outros, em servir os outros, o que os outros precisam. Então veja o que Paulo diz aqui em Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Preocupe-se com os outros. No verso 5, diz que quando você vive em favor dos outros, fazendo o que é melhor para os outros, pensando nos outros, o que está habitando em você, sabe o que é? Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí vai dizer que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de homem, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, Jesus, por buscar o benefício dos outros, abriu mão da sua glória, se fez homem, sofreu como homem. Jesus morreu na cruz, passou tudo o que ele passou pelos outros. Jesus disse antes da sua morte, eu dou a vocês um novo mandamento,
que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E ele diz, não há amor, ninguém tem amor maior do que esse, de dar vida pelos seus amigos. João vai dizer que, porque Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Deus espera que você viva e se concentre a sua energia, seus esforços em favor dos outros. Sempre viver. Mas se eu viver servindo os outros, vão levar vantagem e eu vou ficar em desvantagem. Porque o que eu quero mostrar para você na Bíblia é que quanto mais você vive em favor dos outros, quanto mais você faz em favor dos outros, mais Deus faz em seu favor. Mais Deus se move em seu favor. Por que você acha que a Bíblia diz que a alma generosa prospera? Por que o generoso prospera? Porque o generoso está sempre dando aos outros, está sempre fazendo pelos outros e aquilo sempre está voltando para ele. Só que quando volta para ele, não volta do mesmo jeito que foi. Jesus disse, dai e vos será dado. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, muito mais se lhes darão. Sempre volta num nível maior. Abre aí em Mateus, de novo. Querianda labachandara labacanta labachai. Rabalabahashe cataralabashuri canta labashuri andaria labacantaria labacho. Você vai perceber que tudo no Evangelho é sobre Deus fazendo algo por mim, mas que não deve parar em mim. É Deus para mim, mas também através de mim. Deus não está procurando alvos somente. Deus está procurando canais. É muito bom ser o alvo do amor de Deus, mas não podemos parar aí. De alvo, nós devemos olhar para o próximo e ver o alvo no próximo, para que eu não seja só o alvo, eu seja o canal. Compartilho de Deus. Eu recebo o amor de Deus, eu sou amado por Deus, mas eu libero o amor de Deus para as pessoas. E o Senhor me mostrou claramente na Bíblia como Ele espera que tudo que eu recebo dele, eu devo receber com a intenção de compartilhar. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. O Pai é nosso. E qual é o pão que Jesus manda pedir? Ah, dá o meu pão, o meu pão. O meu pão me dá hoje. Foi isso que Jesus mandou você pedir? Seu pão? O pão nosso. O pão nosso dá-nos hoje. Veja bem. Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Senhor, me dê para mim e para os meus irmãos. Põe nas minhas mãos o que vai ser suficiente para mim, mas que ainda vai dar para eu compartilhar com os outros. Já viu aquela pessoa que fala, eu quero só o suficiente. Se Deus me der só o suficiente para pagar as minhas contas, tá tudo ótimo. Essa pessoa é egoísta. Tiago, ele vai dizer o quê? Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para arranjar nos vossos próprios prazeres. Vocês não pedem, sabe, para que você seja uma bênção na vida dos outros. Vocês pedem só focados em você mesmos, nos seus próprios desejos. Agora, pede para Deus, para Ele te prosperar, para você ser uma bênção na vida dos outros. Agora tem gente que usa isso como artifício. Senhor, me dá um carro. Me dá um carro
Se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos na igreja. Aí Deus dá o carro, aí passa pelo irmão e não dá carona. Também não pode querer enganar Deus, né? Deus sonda mentes e corações. Mas realmente nós devemos buscar aquilo que é dos outros. Sabe por que muitas vezes buscamos e não encontramos? Porque estamos sempre buscando para nós mesmos. Dinheiro para mim. Bênçãos para mim. Unção para mim. Vou dar uma... Quer ver um exemplo? Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? É só para você? Para você poder se edificar? E olha que eu ensino muito sobre isso. Sobre a importância de você falar em línguas para sua autoedificação. Mas você sabia que a finalidade maior do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, é você ser um canal de Deus para o próximo? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Eu recebo para quê? Para compartilhar. Eu sou cheio para quê? Para transbordar para os outros. A Bíblia diz para buscar com zelo os dons espirituais. Mas para que servem os dons espirituais? Para edificar o meu irmão, para abençoar a igreja, para abençoar os outros. Então Deus manda eu buscar com zelo algo que não é para mim, algo que é para os outros. Por isso que Paulo, quando diz para buscar os dons, ele fala que vai mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. Porque o amor deve ser a motivação para buscar os dons. Para que eu quero ser usado em cura e milagre? Será que eu quero ser usado em cura e milagre para ser reconhecido como um grande homem de Deus? Para todo mundo ver, nossa, olha como ele é ungido. Ou será que eu quero aliviar o sofrimento das pessoas? Devolver para a mãe o sorriso ao ver o filho que nunca andou a andar pela primeira vez, ao ver um filho que nunca ouviu ouvir pela primeira vez. O evangelho é tudo sobre o outro. É sobre dar, é sobre doar, é sobre compartilhar, é sobre se sacrificar em favor do outro. O evangelho começa com o Filho de Deus abrindo mão da sua glória. O evangelho é sobre abrir mão, é perder para outro ganhar. Paulo disse: em nós opera a morte, para que em vocês opere a vida. Paulo disse isso. O evangelho é sobre isso. Então veja que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele estava focado nos outros. Deus fala para você buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. E se eu for entrar com vocês aqui nesse assunto do reino, você vai perceber que o que Deus está falando é para que você sirva. O reino é sobre salvação de pessoas, o reino é sobre manifestar o poder de Deus para as pessoas, é sobre ajudar as pessoas, é sobre levar o evangelho para as pessoas. E Deus está falando, foque no reino. E deixe que eu cuido de você, que eu supra as suas necessidades. Será que o nosso não preocupar com os outros, mas focar muito na gente, nas nossas necessidades, em Deus suprir as minhas necessidades, será que não é isso que está bloqueando, impedindo que Deus faça mais por nós? Será que não é esse foco que nós temos muito grande em nós mesmos? Minha vida, minha família, minha vida financeira, sabe? Será que não é isso que está impedindo que Deus faça mais por nós? Será que à medida que nós nos movermos mais em favor dos outros, não iremos ver muito mais intervenção de Deus na nossa própria vida? Lembra dos discípulos quando Jesus pegou os pães, deu graças e mandou os discípulos irem fazer o quê? Vai servir as multidões. À medida que os discípulos foram levando o pão foi multiplicando.
E no final, todo mundo comeu e os discípulos ficaram com fome? Não, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Enquanto você vai levar alimento para os outros, alimento está vindo para você. Enquanto os discípulos estavam lá servindo para os outros, o cesto deles mesmos estava ficando cheio. Enquanto você serve, você é servido por Deus. Por isso que Paulo disse, melhor coisa é dar do que receber. Melhor dar do que receber. Por quê? Porque, na verdade, quem está dando é quem está recebendo de verdade. Deixa eu ver aqui. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Perdão, vamos para o 9. Vamos começar do 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então está falando que Deus, assim como um pai bondoso, que dá coisas boas para os filhos, se um pai humano gosta de dar coisas boas para os seus filhos, Jesus está dizendo que o Pai Celestial também gosta muito mais de abençoar os seus filhos. Mais do que um pai natural. Só que olha o que Jesus diz no versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes a eles. Primeiro Jesus fala que eu tenho um pai que, se um pai natural gosta de dar boas coisas para o filho, preciso entender que o meu pai está muito mais interessado em fazer por mim. Mas Jesus está dizendo, aquilo que você gostaria que fizessem por você, vai lá e faça pelos outros. Ou seja, para de se preocupar com a sua própria vida, porque você tem um pai que cuida de você, que o que você pede para ele, ele está disposto a dar para você, mas para de ser egoísta. Vai fazer pelos outros. Vai fazer pelos outros. Você já parou para reparar nos dons espirituais? São 9 dons espirituais. 9. Dos 9, só um é para minha própria edificação. E até mesmo esse um, que é o dom de línguas, ele se divide em 4. E desses 4, um é para edificar a igreja, o outro é para o evangelho ser pregado aos incrédulos, e o outro é para interceder pelos outros. E das 4 operações do dom de línguas, uma é para minha edificação, que é a oração em línguas. Orar em línguas para minha edificação pessoal. Então, 9 dons. Um só, aqui, 9, né? Eu botei 10. Um só serve para eu me edificar. E até esse, que é o dom de línguas, 1/4 dele, somente 25% dele, é para eu me edificar a mim mesmo. Ou seja, Deus está sempre mostrando que ele está muito mais interessado que você pense nos outros. Danilo, então essas pessoas que falam que é melhor profetizar do que falar em línguas estão certo, né? Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É melhor edificar a igreja do que se edificar a si mesmo. Aí já é burrice. Porque como que você vai edificar os outros se você não tiver edificado? Então, até quando eu estou orando em línguas, até quando eu estou me edificando,
Eu preciso ter a motivação de servir os outros. Estou aqui orando em línguas porque eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero entrar no meu chamado, eu quero ser mais ungido, eu quero ser mais espiritual. Para quê? Para os outros. Para os outros. Para abençoar mais os outros. Então eu passo o dia todo orando em línguas. Para ser um marido melhor, para ser um pai melhor, para ser um líder melhor, para ser um servo melhor, para ser um irmão em Cristo melhor. Ah, irmãos, eu acordei hoje com essa palavra no meu coração. Você quer ver como que Deus deseja que você viva servindo? Isso é tão verdade que Deus, sua promoção, sabe, quando Deus fala assim, deleita-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe esse desejo do seu coração? Que é Deus conhecendo os seus sonhos, conhecendo aquelas coisas íntimas suas que você deseja. Deus pega isso e coloca, sabe aonde? No seu propósito. Então a pessoa que está indo para longe do seu propósito, está indo para longe também da terra prometida que Deus tem para você. Deus colocou o melhor dele para a vida dentro do propósito dele para a sua vida. Porque o propósito dele para a sua vida envolve você servir outros. Você vai prosperar enquanto serve os outros. Você vai desfrutar mais das bênçãos de Deus enquanto se move em favor dos outros. Olha para José. Olha para José. A promoção de Deus na vida de José estava ligado aos outros. Para que Deus exaltou José? Tem gente que acha, Deus vai me exaltar. Acha que Deus, sabe? Deus não é como a gente. Deus está sempre pensando nos outros. A Bíblia diz a prosperidade, por exemplo. Eu creio em prosperidade, mas aonde que as pessoas que ensinam prosperidade erram? Elas erram quando tiram o foco da prosperidade. Para que serve a prosperidade? Para que Deus deseja prosperar? Só para eu ficar bem, cheio de dinheiro? Não. 2 Coríntios capítulo 9 diz que Deus deseja me prosperar para que eu seja generoso. Deus quer me dar mais para eu poder dar mais para os outros. Olha aí. 2 Coríntios, vamos ver qual é o propósito da prosperidade? Será que não prosperou ainda? Não é porque o teu coração está errado? Será que não é por isso que você é dizimista fiel, ofertante, semeia, mas a tua prosperidade não veio ainda? Será que até quando você está semeando, você só não está pensando em você? Não, vou semear para eu colher. Será que não é por isso que você ainda não entrou na abundância? Porque talvez você ainda não desenvolveu esse coração? 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em boas obras. Para que Deus quer trazer abundância para a minha vida? Para eu fazer boas obras. Para que Deus quer me dar mais dinheiro? Para eu semear mais, para eu ajudar mais pessoas. Mas Deus não está pensando na minha vida, na minha família? Também não. Eu quero. É claro que sim. Foi o que eu falei. Enquanto os discípulos levavam pão para os outros, sobrou 12 cestos cheios para ele. Deus quer prover para você. Deus também está pensando em você. Mas Ele não quer que você fique pensando só em você. Ele quer que você pense nos outros. Enquanto você pensa nos outros, você mesmo vai recebendo.
Você mesmo vai sendo suprido. Você mesmo vai transbordando. Olha o verso 11. Para que Deus quer enriquecer as pessoas? Olha, verso 11. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade. Olha que interessante. A outra tradução que está no meu celular diz assim: sereis enriquecidos em todas as áreas da sua vida com o propósito. Qual é o propósito de Deus me prosperar financeiramente? Para que possais ser generosos em qualquer ocasião. Para quando alguém te pedir ajuda, você ter para ajudar. Deus não faz nada pensando só em você. Ah, Deus me exaltou. Te exaltou para quê? Para você servir os outros. Para que Deus me colocou aqui, me deu esse canal? Para que Deus me deu essa quantidade de inscritos? Eu poderia dizer, ó, tá vendo? Deus me honrou, Deus me exaltou. Mas, na verdade, Deus me pôs aqui para servir vocês. Você pode olhar na Bíblia, toda pessoa que Deus honrou, colocou numa posição de autoridade, foi para servir os outros. Davi foi colocado como rei para quê? Para cuidar do povo de Deus, para pastorear Israel. José foi colocado no trono do Egito para quê? Para alimentar os seus irmãos, para alimentar as nações, até os egípcios. Agora veja bem, qual é o maior inimigo? Qual é o maior inimigo da gente experimentar o melhor de Deus na nossa vida? É a gente estar tão preocupado com nós mesmos que a gente não consegue nem enxergar a dor dos outros. A gente nem consegue, sabe, a gente está tão preocupado com a nossa vida que a gente nem ora pelos outros como Jó poderia. Vou orar pelos meus amigos? Eu estou aqui ainda cheio de tumor, eu estou aqui ainda pobre, meus filhos morreram, eu estou de luto ainda, eu vou orar pelos outros? Poxa, meus irmãos me venderam. Estou aqui na casa de Potifar, esse homem ímpio, idólatra. Ah, vou fazer o serviço aqui de qualquer jeito. Não tenho obrigação nenhuma de estar aqui. Eu não era escravo? Estou aqui injustamente? Não, José serviu Potifar de tal forma que Deus era com ele e tudo que era de Potifar prosperou por causa de José. Ou seja, José trabalhou para prosperar outra pessoa, enquanto ele era escravo. Já parou para pensar nisso? E aí tem gente que está trabalhando numa empresa, faz sabe o quê? Ah, eu vou me empenhar que nada, quem tá ganhando dinheiro é o meu patrão, não sou eu. Olha o egoísmo. Já pensou? Se o que está faltando é você pensar mais nos outros, não, eu vou dar o melhor nessa empresa mesmo, quero mais é que meu patrão prospere, quero mais é que essa empresa prospere, para poder dar mais emprego para outras pessoas. E aí você está lá se empenhando, aí o patrão olha e fala, quero promover alguém. Ah, vou promover aquele rapaz ali, aquela moça ali. Ah, Danilo, mas José, o que José ganhou com isso? A mulher de Potifar mentiu, ele foi injustiçado, foi parar na prisão. Olha a recompensa que José ganhou. José não pensou assim. Quando José chegou lá na prisão, o que ele fez? Foi servir na prisão. Foi servir. Serviu de tal forma que o chefe da prisão falou, toma aqui a chave. Agora você cuida da prisão. José podia estar muito amargurado naquela prisão. Ah, rapaz, não vale a pena ser fiel não, hein? Não vale a pena servir os outros, não. Me dediquei àquele Potifar, rapaz. O homem prosperou por minha causa. Na primeira mentira que alguém conta ao meu respeito, ele nem ouviu a minha versão, me jogou aqui nessa prisão. E aí, de repente, cai lá 2 homens na prisão. O copeiro e o padeiro. Aí os 2 estão tristes. A Bíblia diz que José viu o semblante triste deles e foi lá querer saber o que está acontecendo. Por que vocês estão tristes? Olha isso, gente. José estava preso, injustiçado, vendido pelos irmãos.
injustiçado pelo patrão que ele serviu, que prosperou às custas dele. Era para José estar tão amargurado, tão amargurado. Eu quero saber lá porque que os outros estão tristes, eu tenho meus problemas. E já basta os meus problemas, eu quero saber de problema dos outros. José não estava tão preocupado com seus próprios problemas a ponto de não se preocupar com a dor dos outros. José viu que os outros estavam tristes, foi lá, o que eu posso ajudar? O que está acontecendo com vocês? E foi justamente esse espírito de servir o próximo que levou José para o trono. Porque da onde que veio essa ponte entre Faraó e José? Não foi justamente daquele copeiro? José interpretou o sonho do copeiro, o copeiro foi honrado, por mais que ele se esqueceu de José por um tempo, foi porque não tinha chegado o tempo de Deus ainda. Mas na hora certa foi justamente aquele copeiro que Deus usou para falar de José para Faraó, e Faraó ir direto para o trono. Agora, já pensou se José fosse egoísta? Já pensou se José não fosse sensível à dor dos outros, não fosse lá interpretar o sonho deles? E quantos de nós quer negar o dom que Deus nos deu? Quantos de nós não queremos usar os nossos dons para servir os outros, porque estamos tristes com a nossa vida? Já pensou, irmãos? Você sabia que tem dia que eu tenho, às vezes, um dia ruim, coisas ruins acontecem, sabe? Tem dia que eu não tô bom, não, gente. Para vir para cá, fazer live, ensinar a palavra, tem dia que tudo que eu queria, sabe? Tem dia que é tanta coisa chata que acontece que a vontade que dá, quer saber, hoje eu não vou fazer live nenhuma, hoje eu vou sentar aqui e ver uma série, vou fazer alguma coisa da minha vida. Ou então, de repente, você tem um dom que opera na igreja, você faz algo para Deus na igreja, algo para os irmãos, algo que você serve, então você evangeliza, aí você teve um problema em casa, hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu não vou fazer nada não. Não deixe que os seus problemas pessoais te impeçam de servir os outros com aquilo que Deus colocou na sua vida. Não esteja tão focado na sua vida, na sua dor, a ponto de não ver a dor dos outros. Porque é enquanto você se dedica aos outros que você vai experimentar as maiores intervenções de Deus na sua própria vida. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos amigos. Quem sabe essa pessoa a quem você está servindo, quem sabe é desse dia, sabe, que tinha tudo para você não querer fazer nada para ninguém, mas você foi lá por amor a Cristo, por amor às pessoas, foi lá e deu o seu melhor. Quem sabe não foi naquele dia ali que você determinou a tua promoção, a tua exaltação, o teu crescimento, o cumprimento de promessas de Deus na sua vida. José estava na pior, gente. José, eu nunca passei por isso. Uma injustiça daquela que José sofreu, depois de tudo que ele já tinha passado, vendido pelos irmãos, aí passou um tempo na casa de Potifar, fez Potifar prosperar, aí caiu na prisão. José tinha todos os motivos para não querer servir ninguém. Eu quero orar por ninguém, não. Hein? Abre aí em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Agora, como que eu vivo assim? Como que eu posso viver assim? Olha como é importante você descobrir o seu dom,
descobrir seu chamado, desenvolver seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Porque é com isso que você vai servir os outros. Também não queira servir do jeito que você acha, do jeito que você quer. Descubra qual é o seu dom, descubra o que Deus tem. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Acorde de manhã, Senhor, o que eu posso fazer hoje pelas pessoas? Põe pessoas no meu caminho para que eu possa servir. Primeira Pedro 4:10, verso 10. Cada um sirva aos outros com o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Como bons mordomos da graça de Deus. Cada um sirva aos outros com o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Você tem sido um bom mordomo da multiforme graça de Deus? Você tem usado suas habilidades, seus dons, suas capacidades para servir os outros? Você sabia que para cada deficiência na vida dos outros, Deus colocou uma eficiência na sua vida? De repente você olha para o lado, aonde o seu irmão é forte, você é fraco. Mas aonde você é fraco, aonde você é forte, o seu irmão é fraco. Já percebeu casamento? Olha o casamento. Geralmente, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher ela é mais fraca emocionalmente. Emocionalmente, a mulher é mais frágil. O homem é mais forte emocionalmente. Para que Deus deu essa força emocional ao homem? Para ele pisar na mulher? Para ele controlar a mulher? Não. Para ele servir a mulher. O homem deve pegar a força dele e usá-la para amparar a esposa. E tem áreas onde o homem é fraco. Eu passo umas situações aqui com a minha esposa, eu estava aqui com o meu celular, e 2 vezes a gente estava na rua, eu fui tentar pedir Uber, e o meu celular, o Uber não estava conseguindo funcionar, tinha que mexer, tinha que botar o e-mail, fazer não sei o que lá. E a minha esposa falou, você não fez isso ainda? Tudo eu tenho que fazer para você. Porque ela mexe, ela faz, ela pega o celular e faz. Sabe, ela é melhor em algumas coisas do que eu. Ela tem ela lembra das coisas mais fáceis. Aonde eu sou péssimo, minha esposa é excelente. O homem esquecido, já viu? O homem não consegue achar as coisas. A mulher vai lá e acha. Por que é assim? Porque Deus espera que o casal, use a força que tem para ajudar o outro, onde o outro é deficiente. Mas qual é o problema do casamento? É que quando existe o egoísmo, ao invés de eu usar a área onde eu sou bom para suprir aonde a minha esposa não é, o que eu faço? Eu fico criticando. Eu critico aonde ela é fraca. E ela me critica onde eu sou fraco. E aí fica a guerra entre os dois. Ao invés de um servir o outro. Porque aonde um é fraco, o outro é forte, então há um complemento. Então, Deus deseja que eu foque nos outros, em servir os outros. Jesus disse, tudo o que você deseja que os homens façam por você, faça você por eles. Amém, queridos? Como eu queria poder ler os comentários de vocês e poder saber o que vocês estão achando dessa mensagem de hoje.
mas infelizmente as mensagens estão totalmente bagunçadas e eu não consigo. Aleluia. Quero ler com vocês um último texto. Quero ler o último texto com vocês, que está em 2 Coríntios. Versículo 5. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por amor a Jesus. Olha agora, verso 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Glória a Deus. O Evangelho começa com o Filho de Deus abrindo mão por nós, morrendo por nós. E o Evangelho tem a sua continuidade quando nós recebemos o que ele fez por nós e imitamos e levamos aos outros. Amém, queridos? Isso é o Evangelho. Que a gente possa focar mais no próximo. As pessoas mais felizes são aquelas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas. Se você for parar para pensar realmente na ansiedade e na depressão, você vai ver. Geralmente está ligado à preocupação com a própria vida. Dificilmente alguém tem, eu estou muito ansioso, estou ansioso demais. Por que você está ansioso demais? Estou ansioso demais porque tem crianças passando fome. Não, geralmente a pessoa está ansiosa porque se preocupa muito com a vida dela pessoal. E aí desenvolve vários distúrbios emocionais. Se você for olhar as pessoas que vivem para servir os outros, para cuidar dos outros, para amar os outros, o próprio Deus se encarrega de fazer essas pessoas felizes. Amém, queridos? Que você possa abraçar essa palavra no seu coração, meditar nela, voltar aqui nessa live, assistir essa live outras vezes e dizer ao Senhor, Senhor, me ajuda, me dê graça para viver em favor dos outros. Me dê graça. A Bíblia diz que eu devo andar em amor. E a Bíblia diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Então, se a Bíblia diz que eu devo andar em amor, significa que eu devo andar, viver, buscando o interesse dos outros. Enquanto eu vivo buscando o interesse dos outros, eu tenho um Deus todo-poderoso que se move em favor dos meus interesses. Um dia, depois que eu larguei o meu trabalho e comecei a me envolver somente com o ensino, e aí, durante o dia, eu perco as contas de quantas pessoas eu aconselho no WhatsApp, sempre ensinando, e até quando eu não estou aqui online, eu estou meditando no que eu vou ensinar. Tem uns dias já que eu estou pensando sobre o aluguel das salas e fazer os encontros para juntar as pessoas. Mas teve um dia
Eu estava preocupado. Lá no início, assim que eu larguei o meu trabalho. Eu sou casado, tenho 3 filhos. As pessoas falam, Paulo fazia tenda. Paulo não era casado. Paulo não tinha filhos. E quando eu precisei deixar o meu trabalho para viver integralmente da obra, eu confesso, irmãos, teve dias que eu fiquei angustiado, preocupado com a minha família. Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração foi o seguinte: Danilo, você acha que você vai se preocupar com a minha família? Porque vocês são a família de Deus. Vocês são a família de Deus. Eu estou aqui alimentando os filhos de Deus com a palavra de Deus. E o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: será que eu vou viver a minha vida preocupado em alimentar os filhos dele e ele vai deixar os meus filhos passarem necessidade? Será que eu vou me preocupar em cuidar da família de Deus e Deus não vai se preocupar em cuidar da minha família? Eu tenho certeza, irmãos, que eu posso me despreocupar completamente se a minha família vai ou não passar necessidade. Porque eu não posso ganhar de Deus. Se eu estou preocupado em suprir a família de Deus com a palavra, eu posso confiar que Deus também está interessado, empenhado em prover para a minha família. Foi isso que Jesus estava dizendo. Quanto mais o vosso Pai dará coisas boas a quem lhe pedir. Por isso, tudo que você deseja que os homens façam por vocês, faça vocês pelos homens. Não permita que os seus próprios problemas te envolvam tanto a ponto de você não viver para solucionar o problema dos outros. Viva para solucionar o problema dos outros. E você vai ver como que Deus é capaz de solucionar os seus problemas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos cear. Essa foi a palavra que Deus me deu em sonho. Ai. Glória a Deus. Pegue o seu pão. Você que está aqui pela primeira vez, saiba que todas as nossas lives, nós sempre partimos o pão e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Se por algum motivo você é proibido de cear na sua igreja, te convido a conhecer um vídeo que tem aqui no meu canal sobre Santa Ceia. Coloca Danilo Campos, a Ceia do Senhor. E você vai descobrir o porquê que eu sou contra proibir qualquer pessoa de participar da ceia. E aí, você pode vir e cear conosco aqui durante as lives. Só você vir preparado com seu pãozinho, seu suco. Tá bom? Pai querido e amado, nós te agradecemos por mais uma noite, mais um momento de comunhão, de partir do pão, de nos alimentarmos da tua palavra. Senhor, agora nós queremos comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. Queremos agradecer por ter enviado Jesus para nos salvar. Obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Obrigado pela graça, Senhor, que nós não merecemos. Obrigado pelo Espírito que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo, Pai. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por dar a sua vida por nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Coma o pão, beba o cálice. Glória a Deus. Aleluia. Se você é novo aqui nesse canal, eu quero te convidar
Não vá embora sem deixar a sua inscrição, sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. Lembra de ativar o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. E nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, grupo de mentoria, grupo de discipulado. Pega aqui o meu número pessoal, o número que está aí é o meu número pessoal de WhatsApp, onde você vai receber um link para você fazer parte do nosso grupo, tá bom? É de graça, não precisa pagar nada para entrar no grupo. Ah, Danilo, como é que você vive? Vivo pela fé e vivo das ofertas voluntárias dos irmãos. A Bíblia diz que o que está sendo instruído na palavra deve semear na vida de quem instrui. E aqui os irmãos são livres. Nosso Pix está aí, se você deseja contribuir com essa obra. Em breve, teremos Vida no Espírito presencialmente. Estou aí já, amanhã de manhã, eu estou indo ver uma sala lá no Shopping Nova América, onde nós vamos ter uma célula, vamos ter uma escola de vida no Espírito, vamos ter alunos, vai ser transmitido online também as aulas, teremos imersões, cursos, tudo de graça. De graça. Ninguém vai precisar pagar mensalidade, nada. E nós vamos fazer isso com ofertas voluntárias. Irmãos, eu tenho orado a Deus para que Deus levante semeadores. Eu tenho algo que Deus colocou no meu coração, que a obra de Deus ela deve ser feita dessa forma. O povo precisa aprender a semear voluntariamente. Deus não se agrada de cobrança. Isso não agrada a Deus. Cobrar pela palavra não agrada a Deus. Ah, mas se não cobrar, como é que a gente vai fazer? Ensinando o povo a ofertar, ensinando o povo a ser generoso. Ah, mas e se o povo não for? Eu não vou inventar fórmulas mágicas, eu é que não vou inventar subterfúgios para tirar dinheiro das pessoas para fazer a obra. Se Deus não é poderoso para mover o coração das pessoas para que a obra seja feita, eu não vou dar um jeitinho. Então ela não será feita. Ou ela vai ser feita do jeito de Deus, ou ela não vai ser feita. Mas eu creio que ela pode ser feita do jeito de Deus. Então, se você quer contribuir com essa obra, o Pix está aí, você oferta. E o que é que a Bíblia diz? Que você vai colher. Você vai colher, tá bom? Então, se você quer saber mais do que está para vir por aí, das aulas, nós vamos ter também em São Paulo. São Paulo, a Rose já está vendo para mim aí, a gente vai conseguir um local em São Paulo, onde a gente vai fazer também congressos lá de vida no Espírito, todo mês. E você que é de São Paulo, você precisa estar conectado com a gente, pega aí meu WhatsApp. Você que é de São Paulo e do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio é mais fácil, porque eu moro no Rio, então já fica mais fácil. Pessoal de São Paulo é muito grande, então vai ter que ter um esforço para você poder participar dos eventos. Pessoas de outros estados vão ter que esperar no Senhor ou orar para que Deus faça como já fez outras vezes, né? Teve pastores que me levaram, igrejas onde eu fui pregar, fui em Belém agora, no final do ano, e aí pessoas de Belém puderam ir lá participar da nossa reunião lá. Então, quem sabe você ora a Deus e Deus toca aí num homem de Deus, aí num pastor, aí numa igreja, para que eles me convidem. Aí eles convidando, eles arcam com as despesas e eu vou. Mas assim que tiver, como em São Paulo, por exemplo, que tem muita gente que me segue de São Paulo, tiver em outros estados também, um grupo grande de pessoas em outros estados, eu também posso realizar eventos com nosso próprio, eventos nossos mesmo, sem ser uma outra igreja me levando. Basta ter um grupo grande de pessoas lá e a gente consegue também fazer
congressos nos outros estados. Tá bom, irmãos? No demais, a gente continua conversando lá no grupo, porque realmente estou um pouquinho triste por não estar conseguindo ler os comentários de vocês. Não sei o que aconteceu hoje, que os comentários estão tudo borrado e eu não consigo ler nada. Mas vejo vocês lá no grupo, vou entrar lá rapidinho, e aí vocês me dizem o que vocês acharam da live hoje, se foi bom, se Deus falou com você, tá bom? Fique com Deus, graça e paz, até a próxima.